Está no ar o programa Chamas do Avivamento, um programa das igrejas Chamas do Avivamento de Governador Valadares. Eu quero o evangelho pregar nas cidades, sertões e no mar, trabalhar com as mãos para me sustentar, somente as almas ganhar. Se tu queres também trabalhar na terra há muito lugar, uma coisa tu tens de fazer, trabalhar e as almas ganhar. Servos de Deus, aduzina, tocai, breve Jesus voltará. A todos a mensagem levai, breve Jesus voltará. Boa tarde, meu nobre adorador, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja reinando em seu coração. Eu sou o pastor Edneu, que é com muita alegria, mais uma vez, estamos unidos pelo programa Chamas do Avivamento, ao vivo no Facebook. Meu amado, a sua companhia é muito importante. Igreja Chamas do Avivamento, 52 anos adorando a Deus, pregando a palavra e reunindo a família. Reflexão do dia. Calma, calma. Esqueceu que existe um Deus do impossível? Ele ouve suas orações e você vai se surpreender com o que Ele vai fazer na tua vida. É algo tão maravilhoso, mas não tenha pressa. A única coisa que Ele te pede é que você tenha fé. Deixe conduzir a tua vida, não desista. Ele te criou para ser vencedor. Muita calma nesta alma. Pense nisso, meu nobre adorador. Igreja Chamas do Avivamento, profetizando com entendimento da palavra, gerando avivamento. Quem sabe você está aí ligando aí o Facebook, entrando aí conosco agora. Obrigado pela sua audiência. Falei, Diane já está ligada conosco. Obrigado. Deus abençoe a você, telespectador. E Deus em Cristo abençoe. Ok? Fica aí conosco, canções, pregação da palavra de Deus. É o que Deus tem no início desta tarde para você. Programação da igreja. Hoje, terça-feira, às 19 horas e 30 minutos, temos programações em nossas igrejas nos devidos endereços. No bairro Maria Eugênia, Rua Menara 159. No bairro Granduquesa, Rua Noruega 98. No bairro Carapina, Rua Caratinga 543. No bairro Vila Bretas, Rua José Carlos Pereira 365. No bairro Santa Rita, Avenida 7 Lagoas 167. No bairro Atalaia, Rua 13210. No bairro Alto Paraíso, Rua Quartzo 376. E no bairro Conquista, Rua D 138. Meu prezado, você é convidado a participar em uma de nossas igrejas. Atenção, pastores, presbíteros, dia 17 deste mês, 42ª reunião do Conselho Local Minas Espírito Santo, que acontecerá em nossa igreja na cidade de Vila Calixto, município de Resplendor, Minas Gerais, com abertura às 14 horas, Rua Valdemar Sabino, número 3, Vila Calixto, pastor Aguinaldo Marques, 42ª reunião do Conselho Regional Minas Espírito Santo, dias 24 e 25 deste mês, às 19 horas e 30 minutos, 52º aniversário de fundação da Igreja Chamas do Avivamento, fundada no ano de 1966 pelo reverendo Livon Rosa. Sábado, dia 24, preletor pastor Mauro Júnior Feliciano, pastor de nossa igreja de Belo Viana, Coronel Fabriciano, Minas Gerais. Cantores, a dupla Wesley e Leandro. E no dia 25, no domingo, o preletor reverendo Livon Rosa, presidente e fundador da Igreja Chamas do Avivamento. Cantor.
e a cantora Rosilange Silva. 52º aniversário de fundação da Igreja Chamas do Avivamento acontecerá no templo do bairro Santa Rita, onde tudo começou. Avenida 7 Lagoas, 167. Mês de março, dia 3. Primeiro sábado, às 19h30, batismo no templo sede. Avenida Tancredo Neves, 903, no bairro Santa Helena, Governador Valadares. Meu amado, você já sabe o que eu vou dizer. Se não gosta de a igreja, quer fazer o que no céu? Obrigado a você, internauta, que está ligado conosco. Um forte abraço. Presbítero Ronaldo, irmã Eunícia. Um forte abraço aí aos nossos guerreiros, nossos irmãos da Igreja do Bairro Granduquesa, o Lucas, Ana Maria, o Ronaldinho. Deus abençoe aí. Pastor Luiz Sena, um forte abraço, Pastor Luiz. Deus é contigo, guerreiro. Irmã Ione, Deus abençoe, Pastor Tiago, Sadiane, Taubaté. A irmã Ádila, também o Alex, um forte abraço. A nossa irmã diaconisa Elisnete, um forte abraço. Diácono Zé Maria, Jocasta, Adriano, Isabelle, Portugal ligados conosco. Meu irmão Ailton Saturnino, um forte abraço, meu Ailton. Lucimar, Raíssa, Rayane, Deus abençoe vocês aí. Também minha mãe, Eunice, um forte abraço. Deus abençoe poderosamente a todos os irmãos que estão ligados conosco. Irmão Fernandes Peixoto, Belo Horizonte, um forte abraço. Irmã Ivone Domingues, um forte abraço. Deus abençoe também a Lidiane, capelã do Hospital Regional, um forte abraço também. Irmã Patrícia Moreira, diácono Anderson Gino, Felipe, Ana Clara, de nossa igreja aí do bairro Maria Eugênia, forte abraço aos nossos irmãos. Irmã Dina, diácono Osmil, forte abraço. Deus abençoe também a família do presbítero José Veríssimo, Irmã Maria, Rose, Eduardo, Érica, Dani, toda a sua família, presbítero José Veríssimo, um forte abraço. Nosso irmão Adilson Souza, Deus abençoe. Irmã Maria das Dores, Irmã Maria das Dores, um forte abraço, das Dores, forte abraço, guerreira, Deus abençoe. Também presbítero Vanderli Tomás, toda a sua família aí, os nossos irmãos do bairro Santa Rita, um forte abraço. Irmã Cristina, Deus abençoe a Cristina, Deus abençoe a Gabi, Deus abençoe poderosamente esta família. Nós queremos oferecer a primeira canção a todos vocês que estão ligados conosco, a você telespectador que tem acompanhado esse programa, tem sido companhia aí, tem nos ajudado a levar a palavra de Deus a muitos corações. Eu quero oferecer a primeira canção, Não Morrerei, de Marquinhos Gomes. Ouça, é pra você! Se tudo está difícil, a multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entrar na guerra, peleja por você. Essa canção é para você, meu amado. Aleluia! Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Amém, irmã Ádila. Quem tem promessa Deus abençoe de você Deus também, seu vence esposo. o mal. Alex. Vence o mal. Obrigado. Enquanto a promessa não se cumprir, quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tem a fé de Abraão, não morrer. Enquanto a promessa não se cumprir, quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tem a fé de Abraão. Está difícil, a multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou.
se a luta é muito grande. Ela te fez perder a fé. O meu desidério é que peleja por você. Lucimar Ferreira, minha cunhada, um forte abraço. Levante os teus olhos E manda sobrenatural. Conseguiu aí acessar o vídeo, né? Amém. Vence o mal. Oh, aleluia. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Minha cunhada Érica também. Amém. Érica, forte abraço, Érica. E um abraço aí, um abraço do Celso, do Eric, Emanuel. Amém. Um abraço do Gabriel. Aleluia. Quem tem a fé de Abraão, não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Oh, aleluia. Não desiste não, e tem a fé de Abraão. Jonas Bragança, um forte abraço, Jonas. Forte abraço, guerreiro. Obrigado aí pela audiência. Obrigado, meu amado. Quem tem promessa. Prepara o teu coração agora, Deus tem uma palavra para nós. Oh, aleluia. Aleluias! Quem tem promessa de Deus não morre, não. Antes da promessa se cumprir, meu amado, Deus tem promessa para a sua vida. Deus tem promessa para nós. Você crê nisso? Amém? Eu quero pedir a sua atenção aí. Continue conosco. Compartilhe os vídeos. Compartilhe esse vídeo aí, para que outras pessoas possam também ser alcançadas. Eu quero meditar com você no princípio desta tarde. Este agora é o momento da profecia maior. E Deus quer falar comigo e contigo. No texto de João, Evangelho de Jesus, na visão de João, capítulo 3, versículo 1. João, capítulo 3, versículo 1, que nos diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Repito, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Muito bem. Eu quero, no texto, basear na vida deste homem, deste fariseu, chamado Nicodemos, mostrando fases da sua vida e aplicando aos dias de hoje as nossas vidas. Nicodemos significa vitorioso sobre o povo. A palavra Nicodemos, o nome Nicodemos, significa no grego vitorioso sobre o povo. Uma expressão que representa uma vida bem-sucedida. Era Nicodemos, tinha uma vida muito bem-sucedida. De fato, o texto chega a dizer que ele era um dos principais, um dos príncipes, um dos principais dos judeus. Era um homem muito bem-sucedido. Ele era um fariseu, uma seita na atualidade, que seguia a lei mosaica, o farisaísmo, tá? E ele era dedicado às escrituras. Existiam os fariseus, os escribas, que além de interpretar a lei, eles eram escritores, e ele era um dos principais. É o que o texto nos diz. Mas este homem ouviu falar de alguém muito maior ainda do que ele. Se Nicodemos ele era um homem bem-sucedido, e por certo ele não via alguém acima dele, alguém bem-sucedido como ele ouve falar de alguém muito importante. E esse alguém era Jesus, o mestre da Galileia. Aquilo chamou a atenção de Nicodemos. Nicodemos, ele é citado na Bíblia somente 3 vezes. Sempre no evangelho que estamos baseados, que é o evangelho na visão de João, do evangelista João. Esses 3 momentos são marcados como o início do ministério de Jesus, o meio do ministério profético, porque Jesus, o seu ministério aqui terreno, profeta, no meio como sendo perseguido,
mas também no final, quando foi crucificado. Então Nicodemos aparece na Bíblia 3 vezes, e todas as 3 vezes citados pelo evangelista João. Nenhum dos outros evangelistas citaram a história de Nicodemos. Somente João escreve sobre Nicodemos. Esses 3 períodos, esses 3 momentos, também marcam a vida de Nicodemos. Os momentos que ele aparece no texto é no início do ministério de Jesus, no meio do ministério de Jesus e no final do ministério de Jesus. Ele aparece nesses 3 períodos. E esses 3 períodos, esses 3 momentos também são significantes, importantíssimos para a vida de Nicodemos, na sua caminhada. E eu quero, nessa trajetória de Nicodemos, esses 3 períodos, eu quero compartilhar com você nessa tarde. João capítulo 3, de 1 a 8, você percebe que no início do ministério de Nicodemos, ele tímido, ele aproxima-se do mestre. A primeira vez que Nicodemos foi encontrar com Jesus foi durante a noite. O texto diz no versículo 1 e 2, do capítulo 3 de João: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus. E disse-lhe: mestre, rabi, bem sabemos que é mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Esse é o início do ministério. Esse é o momento que Nicodemos aparece no ministério de Jesus. No verso 19 e 39, e foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus, levando quase 100 arráteis de um composto mirra e aloés, provavelmente para não ser visto pelo povo à noite. Então o primeiro aparecimento de Nicodemos está se referindo ao início do ministério de Jesus, e timidamente ele procura o mestre à noite. À noite, esse momento de um início de ministério, o ministério de Jesus. Como os fariseus não acreditavam em Jesus, Nicodemos temia ser mal entendido e flagrado com o mestre. O que ele faz? Ele vai procurar ele então à noite, para que as pessoas não pudessem ver. Por quê? Porque ele era fariseu, líder, e os fariseus não acreditavam no mestre. Mas a vontade de conhecer Jesus era muito mais forte do que as leis do fariseu. Era muito mais forte. Isso incitou ele procurar Jesus sozinho. Ele deu um jeito de procurar o mestre, tirar as suas dúvidas. Neste primeiro encontro com Jesus, meu amado, Nicodemos começou o seu discurso à moda religiosa da época. Uma introdução de elogios ao mestre que estava sendo interrogado. Ele chega elogiando o mestre, você percebe no texto, mas Jesus ele vai direto no assunto. Jesus ele vai direto na necessidade do novo nascimento na vida de Nicodemos. Nicodemos ficou tão interessado que perguntou mais 2 vezes sobre o assunto. No versículo 4 do capítulo 3, disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar no ventre de sua mãe nascer? Nicodemos, no versículo 9, disse: como pode ser isso? Ele pergunta constantemente acerca do novo nascimento. Interessou, Nicodemos saiu dali com o encontro com Jesus Cristo, como a criança que acaba de nascer. Assim como Nicodemos, muitas vezes, irmãos, nós começamos a nossa caminhada seguindo a Jesus de maneira tímida. Quem sabe eu estou falando com pessoas que também começou o seu ministério, começou a sua caminhada cristã e está, quem sabe, começando de maneira tímida, para que os seus familiares não vejam, para que os seus vizinhos, a sua comunidade não vejam, os amigos, aqueles amigos de gole, aqueles amigos entre aspas. E às vezes você quer mudar de vida e está com medo de que seus amigos possam pensar a seu respeito, a falar em seu respeito. Mas aí Nicodemos vai à noite, quem sabe você também está fazendo a mesma coisa, está procurando Jesus no seu quarto à noite, quem sabe procurando Jesus indo na igreja escondido para que as pessoas não falem nada. Quem sabe também na caminhada você está assim tímido,
curioso, necessitado a resolver os seus conflitos interiores, como Nicodemos. Essa primeira parte da vida de Nicodemos assemelha muitas pessoas. Tem muita gente que é o retrato que está acontecendo com a sua vida, que aconteceu e que está acontecendo. Quando conhecemos a Jesus, percebemos que somos conhecidos e amados por Deus. Aleluia. Se você ainda está tímido, com medo que as pessoas pensam a seu respeito, a saber se você vai seguir a Jesus ou não, meu irmão, não tenha medo de assumir a sua fé, porque Jesus não teve medo de morrer na cruz por você. Não tenha medo de assumir a sua fé. Mesmo timidamente, vá até o Mestre. Você precisa nascer de novo. O segundo período que você percebe, o segundo momento que aparece Nicodemos, está no verso 7, no verso 50, 51 e 52, no capítulo 7 de João. Ele aparece primeiro no capítulo 3 e depois ele aparece de novo no capítulo 7. Nicodemos, que era um deles, que de noite foram ter com Jesus, disse: porventura condena a lei o homem sem primeiro ouvir e ter conhecido do que faz? Responderam eles e disseram: és tu também da Galileia? Examina e verás que a Galileia nenhum profeta surgiu, nada presta aquilo que vem da Galileia. Reuniram então os maiorais, os líderes religiosos da época, os judaizantes, os fariseus, para julgar sobre o mestre Jesus, que estava muito incomodando a eles. Nesse momento, nesse segundo relato bíblico sobre Nicodemos, descreve uma reunião do Sinédrio, onde o assunto era sobre Jesus. Lembra que Nicodemos já tinha tido um encontro com Cristo no capítulo 3. Agora no capítulo 7, numa reunião do Sinédrio para falar de Jesus, o qual ele havia conhecido à noite, no capítulo 3. Este momento marca o meio do ministério de Cristo, quando os fariseus já não suportavam seus ensinos, seus milagres. Olha, os guardas que foram prender Jesus não conseguiram colocar as mãos no mestre, porque ficaram maravilhados com as suas palavras. João 7, 44 a 46, e alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. E os servidores foram ter com os principais, os sacerdotes e fariseus. E eles perguntaram: por que não o trouxestes? Perguntaram os soldados: por que não trouxe ele, o mestre Jesus? Responderam os servidores: nunca um homem algum falou assim como este homem. Ficaram maravilhados com as palavras de Jesus, porque os próprios fariseus haviam mandado buscar. Então os fariseus queriam um pretexto para prender Jesus. Esta reunião era um pretexto, arrumar algum argumento, alguma situação para prender o mestre. E lá estava Nicodemos. Nicodemos então entrou em defesa e sugeriu que não poderia julgar uma pessoa sem antes conhecer os seus argumentos. A vida de Nicodemos começou a mudar, ele começou a defender o mestre Jesus. A sugestão de Nicodemos era justamente o que havia feito quando foi procurar Jesus. Demonstra que gostaria que os outros fariseus também fossem encontrar com Cristo. Esse era o desejo de Nicodemos. Na reunião ele desperta o desejo, de que os outros fariseus também fizessem o mesmo que ele fez. Não julgar o mestre sem antes conhecê-lo, sem antes ouvi-lo. Era o que ele sugeriu na reunião. Mas os fariseus viviam perseguindo Jesus e já tinham ouvido falar de Jesus, mas não tinham ainda procurado ele pessoalmente. Nicodemos teve um encontro pessoal e sincero com Jesus. Por isso Nicodemos tinha um pensamento diferente. Neste momento, Nicodemos estava disposto a assumir a sua fé em Cristo. Neste momento, não é mais aquele Nicodemos do capítulo 3, que foi procurar Jesus à noite. Ele já não mais estava timidamente, ele estava defendendo Jesus numa reunião de um sinédrio, onde os fariseus estavam tentando uma brecha para prender Jesus. Nicodemos faz a defesa do mestre. Olha, embora o texto não há detalhes, mas percebemos que com a defesa pessoal de Jesus, Nicodemos demonstra que acreditava no mestre. Meu amado, certamente estava acompanhado ali os efeitos dos ensinos do mestre, mesmo que os outros pensassem
que nenhum fariseu acreditasse em Jesus, porque em João 7,48, creu nele porventura algum dos principais e dos fariseus? Nicodemos creu, ele acreditou. Não importa em ser chamado de Galileu, um termo usado pelos fariseus com sentido pejorativo. Verdade, Galileu, por causa da pouca cultura do povo da Galileia. Isso é um Galileu, dizendo ser mestre, mas isso é Galileu, no pejorativo, porque o povo da Galileia tinha pouca cultura. O que pode vir de bom, de proveito da Galileia? O que pode vir? Verdadeiramente tu és um deles, pois a tua fala te condena. Quando falou com Pedro. Parece. Veio da Galileia. Irmãos, chega um tempo da caminhada com Jesus em que você precisa decidir, deixar de andar timidamente, escondido no anonimato, tá? Mas definir a sua fé. Você precisa decidir se vai mesmo seguir ou não. O discipulado não tem meio termo. Seguir a Jesus é uma proposta radical. Nesse segundo momento na vida de Nicodemos, ele assume diante dos fariseus no Sinédrio a sua defesa com Cristo. Não importa o que as pessoas, os amigos, os familiares pensam. O importante é você ter certeza de que está fazendo o melhor para você mesmo. Você está convicto da sua fé em Jesus? Do seu testemunho, da sua fé em Cristo? Nicodemos agora estava, no capítulo 7, convicto da sua fé em Cristo. Meu amado, não fique em cima do muro. Para de ficar marcando encontro com Jesus à noite. Assuma a sua fé. Assuma ser cristão. Verdade. O terceiro momento da vida de Nicodemos está lá no capítulo 19 de João. Começa o primeiro momento no capítulo 3, depois no capítulo 7, tá? E depois no capítulo 19, versículo 39 a 42. Esse terceiro momento é a última citação sobre Nicodemos na Bíblia. Mostra o momento que participa do sepultamento de Cristo. Esta cena de retirada do corpo da cruz, o corpo de Cristo da cruz, a preparação com as especiarias, o sepultamento foi algo público, que tiveram que pedir autorização. Você percebe no capítulo 19, 38 de João? Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto, por medo dos judeus, rogou a Pilatos, teve que pedir autorização, que ele permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos não permitiu, então foi e tirou o corpo de Jesus. Então, olha, todos na cidade puderam ver. Então Nicodemos já não se importava com que as pessoas pensassem dele. Ele assumiu a sua fé. Aparece Nicodemos por último na Bíblia, no terceiro momento citado na Bíblia, na retirada do corpo de Cristo na cruz, na preparação das especiarias ao corpo de Cristo, para o sepultamento, pedir autorização a Pilatos, autorização para que eles pudessem sepultar a Cristo, o sepulcro emprestado de Arimateia, e você percebe Nicodemos fazendo parte. As pessoas ali já estavam visualizando Nicodemos envolvido ali com Jesus Cristo, o qual eles haviam matado, crucificado. Ser visto pelos fariseus tocando no morto. Algo condenado por eles, e principalmente alguém julgado pelo Sinédrio seria rejeitado certamente. Nicodemos já não importava mais. Não podia um fariseu tocar no morto, de forma alguma. Mesmo assim, Nicodemos não temeu em participar dos últimos momentos ao lado de Jesus. Levou uma contribuição caríssima, comparada ao que gastava para o sepultamento de um rei. 2 Crônicas 16, 14, especiarias ao sepultamento de um rei, se gastava muito dinheiro, muito para o sepultamento de um rei. A contribuição caríssima que Nicodemos faz ali para o sepultamento, meu amado, significa que ele reconheceu Jesus Cristo como rei. Oh, aleluia! Digno de um rei, um sepultamento
digno de um rei. Nicodemos estava lá. Não era mais aquele homem tímido procurando Jesus à noite. Não. Não era mais aquele homem tímido procurando Jesus à noite. Era um homem que já estava defendendo Jesus no sinédrio diante dos fariseus. Mas era alguém que diante da população estava ali fazendo parte da contribuição, ali no sepultamento de Jesus, e dignamente como rei, reconhecendo Jesus como rei. Essa colaboração no sepultamento de Jesus denota isso. Com este ato, reconheceu que Jesus era o rei dos reis. Em sociedade com José de Arimateia, sim, Nicodemos preparou o melhor lugar para o corpo de Jesus, cumprindo a profecia que ele tinha conhecimento. Isaías 53, 9. Com o rico esteve na sua morte. Ô irmãos, Nicodemos conhecendo a palavra de Deus, cumprindo-se a profecia de Isaías 53, versículo 9. A partir desse fato, desse momento, deve ter ficado ali conhecido como discípulo de Jesus, ou pelo menos como quem o sepultou. Pode ter até sofrido acusações de roubar o corpo de Jesus. Poderia ter até sofrido acusações, porque era um boato que corria pela cidade. Em Mateus 27, 64, Mateus 28, 13. Embora não sabemos os fatos ocorridos com Nicodemos, podemos pressupor que tenha sido perseguido como um cristão. Ao tocar no corpo de Jesus, o corpo morto de Jesus, Nicodemos teve que ter ali chorado, não somente por tristeza da morte de Cristo, mas por não ter aproveitado mais a oportunidade de andar com ele. Quem sabe Nicodemos chorou ali no sepultamento de Jesus, porque você percebe num velório, o que mais chora é o que mais tem a consciência pesada. Quem sabe Nicodemos chorou ali. Olha, eu poderia estar mais com o mestre, aproveitado mais a estadia com o mestre. Então não deixe, meu amado, para amanhã decidir assumir Jesus, o Senhor da sua vida. Não deixe para amanhã, faça isso hoje. Aproveite cada oportunidade de andar com Cristo. Como diz a letra do hino, amanhã pode ser muito tarde. Há uma canção assim: hoje Cristo te quer libertar. Não perca tempo e receba Jesus como o rei da sua vida. Nicodemos só reconheceu isso no final, no sepultamento de Jesus Cristo. Jesus, rei da sua vida. Você já assumiu a sua fé em Jesus? Decida Cristo hoje, a segui-lo hoje, agora nesta tarde. A caminhada com Jesus. Se você está procurando Jesus ainda à noite, timidamente, quem sabe você está fazendo isso? Procurando Jesus timidamente. Meu amado, assuma o seu compromisso diante da sociedade, dos seus familiares, publicamente. Faça isso. É muito importante. Você, olha a vida de Nicodemos, 3 momentos, períodos da vida de Nicodemos. Foi os únicos 3 momentos que se falou de Nicodemos. Nicodemos poderia ter passado muito mais tempo com o Mestre, com Jesus Cristo. Quem sabe você, meu amado, está perdendo tempo. Tempo. Em que nível da caminhada você está com o Mestre? Timidamente? Ainda fazendo parte dos fariseus, mesmo defendendo Jesus? Ou você está assumindo publicamente a ponto de tocar, de usar todos os seus recursos para o sepultamento do Mestre, publicamente mostrando a sua fé em Cristo, reconhecendo Ele como Rei dos Reis? Qual o nível da sua caminhada com Cristo? No início, tímido, no meio, aprendendo a crer? Ou já está no fim? Ou seja, disposto a fazer o que for preciso por Jesus? Em que nível você está nessa caminhada? Em que nível? Seja um discípulo de Jesus. Seja um discípulo de Jesus. Eu quero orar por você. A você que está ligado conosco. A você que está nos acompanhando. Eu quero fazer uma oração por você agora. Este momento é muito importante. É o momento da oração. Está na hora de orar.
Desperta, Brasil, Brasil. Está na hora de orar, e Jesus vai libertar todo aquele que nele crê. Querido Deus, Pai eterno e poderoso, Senhor meu Deus, tomamos exemplo na vida de Nicodemos, onde a Bíblia registra 3 momentos da sua vida, únicos momentos registrados na Bíblia Sagrada. Momento de timidez, momento a procurar Jesus, e ali ele teve um novo nascimento. Ao ter este novo nascimento, ele, diante dos fariseus, defende Jesus. E no final, no último momento, Nicodemos ali está disposto a fazer o que for preciso por amor ao Rei Jesus. Meu Deus, quem sabe nesta tarde, ouvintes, irmãos que estão nos acompanhando aqui agora, que está ouvindo esta oração, que está orando conosco agora, quem sabe ainda está timidamente a seguir o Senhor Jesus e não tomou ainda uma decisão, que possam a partir de então, Pai, assumir a sua posição como cristão, como servo do Senhor. Que possa nascer novamente, nascer da água e do Espírito, ó Deus. Não voltar ao ventre da mãe, mas nascer da água e do Espírito. Do Evangelho, na graça, no batismo, no arrependimento, na confissão de pecados, no reconhecimento de que o Senhor Jesus é o único e suficiente Salvador. Oramos por todos agora, apresentando todos os internautas, apresentando todos os telespectadores, todos que estão ligados conosco. Nós ministramos uma bênção, Pai, sobre a vida de todos agora, no nome de Jesus. Amém e amém. Você está abençoado pelo poder da palavra de Deus e pelo poder da oração. Creia, Deus falou conosco na tarde de hoje. Meu amado, eu quero agradecer você pela sua audiência. Muito obrigado pela sua audiência. Nós estamos tendo uma audiência aí muito boa, abençoada, tá? Eu quero te agradecer. Lembrando a você que os vídeos do programa estão sendo também colocados no canal do YouTube. O canal Pastor Edneuto, da Igreja Chamas do Avivamento. Só você clicar lá, você vai abrir lá no YouTube, programa Chamas do Avivamento, ok? Lá, se inscreva lá, tá? Se inscreva, ok? Ao se inscrever, meu amado, dá um joinha lá, o sininho para você estar ligado lá, sempre recebendo as notificações, ok? Vai no YouTube lá, programa Chamas do Avivamento, para você assistir também os vídeos e nos ajudar lá, ok? O canal da Igreja Chamas do Avivamento. Obrigado aí pela sua audiência. Evangelista Reiner, um forte abraço, guerreiro, você e sua família. Igreja Batista Canaã, um forte abraço. Meu pastor Luiz Sena, pastor Luiz, guerreiro, Deus é contigo, meu nobre adorador. Irmã Raquel Nepomuceno, Raquel, forte abraço. Mauredson, forte abraço. Deus abençoe. Pastor Marcinho, um forte abraço. Michele, um forte abraço. Deus abençoe também. O Ivan, presbítero Ivan, um forte abraço aí, guerreiro. Deus é contigo. Irmão Altair Freitas, irmã Maria Oliveira, Ravena ligada conosco. Deus abençoe poderosamente. Deus abençoe também Marluce, irmão Gerson, meu amigo, irmão Gerson, irmã Marluce, um forte abraço. Obrigado pela audiência aí. Minha tia Verinha, um forte abraço, eu tenho orado por você, Deus é contigo, Deus é contigo. Irmã Renata Ribeiro, nos Estados Unidos, ligado conosco. Renata, um forte abraço, minha filha, tá? A Renata é filha do diácono João Inácio e da diaconisa Jordan, de nossa igreja sede. Forte abraço, Renata. Também diaconisa Irenita, do bairro Santa Rita. Irenita, forte abraço aos irmãos aí do bairro Santa Rita. Diaconisa Elisinete, toda a sua família, já mandamos um abraço. É só reforçando aí, tá? Irmã Maria das Dores, valeu, Deus te abençoe. Irmã Ivone Domingos, um forte abraço. Também pastor Edson, pastora Marilza, Deus abençoe aí poderosamente a todos os irmãos ligados conosco. Muito obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe
tá? Sou grato a você pela sua audiência. Deus te abençoe poderosamente. Eu quero oferecer a segunda canção do programa a todos os irmãos ligados conosco. A canção traz o título Vai Dar Tudo Certo. Já deu tudo certo. Você crê nisso? De Valdeci Aguiar. Ouça, é pra você! Se a gente colocar a nossa fé em ação, Aleluias! confiamos Glória a Deus! Aleluias! e oramos a Deus, Oh, aleluias! Deus ouve e responde É verdade, é verdade. e dá tudo certo. Creia em nome de Jesus. Vai dar tudo certo, Oh, aleluias! vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, Amém! vai dar. Já deu tudo certo, Ádila, é verdade. Glória a Deus, Pastor Luiz. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Creia em nome de Jesus. Se a gente colocar a nossa fé em ação, Oh, aleluias! vai dar tudo certo. Sei que a vida não é só de momentos é verdade. É há tempos difíceis. A vida é mesmo assim. Oh, aleluias! mas se a gente Oh, aleluias! colocar A nossa fé e a ação. nossa fé em ação, Creia em nome de Jesus. Creia em nome de Jesus. Vai dar tudo certo. Oh, aleluia. vai dar tudo certo. Vai dar Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai dar tudo certo para você. se a Creia. gente Creia. colocar A nossa fé em ação. vai dar Vai dar tudo certo. certo. Deus te abençoe. Obrigado pela sua audiência de hoje. Obrigado. Não esqueça de entrar lá no canal do YouTube. O programa Chama do Acampamento. Você vai encontrar lá. Ok? Tá? Muito obrigado pela sua audiência. Nós temos um encontro marcado. Esse encontro é de segunda a sexta ao meio-dia. Ok? Nós temos um encontro marcado. Canções maravilhosas. Pregação da palavra de Deus. Ok? E eu conto com você. Tá? O meu celular pessoal, meu WhatsApp, 999 47 16 90. Você pode mandar lá o pedido de oração, pedido de canções, que estaremos com prazer te atendendo, ok? Faça isso, comunique conosco, tá? Comunique conosco. Deus abençoe. A telinha está enchendo aqui de coraçãozinho, enchendo de curtição. Obrigado, obrigado, obrigado. Deus abençoe você poderosamente, tá? Se Deus nos permitir, amanhã estaremos de volta com uma palavra de vitória profética poderosa para você, ok? Olha, estamos indo embora. A nossa fé em ação e Não dá vontade de ir embora, não. Na verdade, eu estou na minha casa. Já deu, já deu. Já deu tudo certo. Porque a gente colocou a nossa fé em ação. Meu Deus. Estou indo embora, mas Jesus, Ele não vai não. Ele permanece contigo em espírito e em verdade. Que o amor de Deus Pai, a graça do Deus Filho Jesus, a consolação e a presença do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. E até amanhã!